Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Fábio. Hoje nós estamos começando a nossa terceira aula e o tema será arte contemporânea. A arte contemporânea é uma tendência artística que surgiu a partir dos desdobramentos e das superações das manifestações artísticas modernas. Por isso podemos também chamar a arte contemporânea de arte pós-moderna. Surgida na segunda metade do século XX, essa vertente constitui uma nova forma de produzir e apreciar arte, sendo produzida até os dias atuais. Mais preocupada em aliar a vida cotidiana ao universo artístico, a arte contemporânea tende a unir diversas linguagens. Nos dias atuais, utiliza a tecnologia e os meios digitais como grandes aliados, a fim de provocar questionamento e experiências inovadoras tanto para quem observa quanto para os próprios artistas. A arte contemporânea começa a dar frutos a partir de movimentos como a pop art e o minimalismo, lá na década de 60. O contexto que se via era a pós-guerra, o desenvolvimento tecnológico e o fortalecimento do capitalismo e da globalização. Assim, a indústria cultural e, consequentemente, a arte sofreram grandes mudanças que deram as bases para o surgimento do que hoje nós chamamos de arte contemporânea. Os artistas começam a valorizar mais as ideias e o processo artístico ao invés da forma final ou do próprio objeto. Assim, eles passam a buscar estímulo a reflexões sobre o mundo e sobre a própria arte. Além disso, empenham-se em aproximar a arte da vida cotidiana. E nesse sentido, a pop art, com seus expoentes, Andy Hour, criam um cenário cultural propício para a arte contemporânea. E isso se dá porque essa vertente via na cultura de massas seu suporte fundante, utilizando histórias em quadrinhos, publicidade e até mesmo celebridades com material de criação, aproximando o público do universo artístico. Os artistas viram oportunidade para se pensar na união entre as linguagens, como a pintura e a escultura, assim como a utilização do espaço de maneira inovadora, seja ele o ambiente da galeria, os espaços públicos, urbanos ou em meio à natureza. Posteriormente, novos desdobramentos ocorreram e possibilitaram o surgimento de outras formas de expressão, como, por exemplo, performances, videoarte, instalações e outras. Arte contemporânea no Brasil. Normalmente, as novas vertentes artísticas tendem a aparecer no Brasil depois de um certo tempo, em que essas já estão ocorrendo em outros lugares, como Europa e Estados Unidos. Entretanto, no caso da arte contemporânea, esse espaçamento de tempo não foi tão grande. Em terras brasileiras, pode-se dizer que esse tipo de arte ele teve início no período neoconcretista, que foi fundado em 1959, a partir de um manifesto chamado Manifesto Neoconcreto. Além disso, aqui no Brasil, nós temos a Bienal Internacional de Arte de São Paulo, que é um grande centro cultural que aponta resultados e experimentações no território artístico brasileiro. Agora, para finalizar, vamos falar um pouco sobre as características da arte contemporânea. A arte contemporânea tem como características as inovações tecnológicas e midiáticas, como uma forma de comunicação. Quebram as barreiras no que diz respeito às linguagens da arte, unindo tipos diversos de fazer artístico, afastando-se dos suportes tradicionais, valorizando a aproximação entre a arte e a vida, trazendo reflexões de âmbito coletivo e aliando política e imaterialidade. Traz ainda novas personagens e assuntos, como, por exemplo, a questão racial, a questão da sexualidade de gênero, desigualdades e outros, além de investigar a si mesmo, como forma
de representação artística, questionando sobre conceitos artísticos e fazendo aquela velha pergunta: afinal, o que é arte? Vou finalizar a nossa aula de hoje com uma frase de uma grande escritora, Clarice Lispector, e ela fala assim: a arte não é pureza, é purificação. Não é liberdade, é libertação. Fiquem em casa, se cuidem e até a próxima aula.